Muito bem, pessoal. Agora chegamos, então, no momento de analisar os meios de armazenamento. Vamos lá. Vamos ver mais uma vez aquele nosso querida imagem, nossa relação, que tem lá, por exemplo, o processador, que é o cérebro do computador, a memória RAM, que é a memória principal do computador, que ela é volátil, não podemos esquecer disso, e, claro, um dispositivo de armazenamento aqui, já começando pelo HD, do termo hard disk, do termo disco rígido, né? Então, o dispositivo HD é um exemplo de armazenamento. Nós já observamos isso anteriormente. Inclusive, um capítulo específico só sobre o HD. Né? Então, representa aqui na nossa tríade, digamos assim, de componentes, o HD, um dispositivo de armazenamento. Temos, então, que entender que o HD, entre outros dispositivos, e posso até citar o CD-ROM, que é o Compact Disc Read-Only Memory, que é uma memória somente de leitura, até os tipos de memória ROM, também são dispositivos de armazenamento. Dispositivos esses que o usuário não interage, não grava diretamente neles, porém pode acessar o seu conteúdo. Diferente, por exemplo, de um HD, de um pendrive, de um disquete, né? Meu Deus do céu, se você usa o disquete ainda, tá ruim o negócio. Mas, enfim, HD e pendrive é o que é mais comum nos dias de hoje. Então, a memória secundária ou auxiliar, também chamado de memória de massa. Vou analisar alguns itens. O primeiro que eu vou começar analisando é o disquete. Né? Por mais que ele seja ultrapassado, é importante a gente dar uma olhadinha, uma vez que ele possa, uma questão ou outra, pode ter uma comparação a respeito das tecnologias antigas e tudo mais. Então vamos lá. Para eu acessar o conteúdo de um disquete, é necessário que eu tenha um dispositivo de hardware denominado drive de disquete. Cuidado para não confundir com o termo driver. Né? Drive é um dispositivo que eu vou ler, então, esses componentes, que são componentes de armazenamento magnético. Sim, um disquete ele tem um armazenamento magnético, tá? Também conhecido como disco flexível, enfim. Tinha para uso doméstico basicamente dois tamanhos, de 5 e 1/4 polegadas e o de 3,5 polegadas, respectivamente com capacidades de 1,2 megabytes e o mais comum, e até ser cobrado em concursos, 1,44 megabytes. Aqui nós temos um exemplo de um 5 e 1/4, mas como eu sempre digo, pelo amor do santo, né? Isso não tem como usar mais. Como também aqui um exemplo de um 3,5 polegadas. Ele era menor, tinha um espaço aqui mais prático para você deixar ele protegido contra a gravação ou não, né? O fato de proteger é basicamente contra você excluir alguma coisa ou gravar alguma coisa. Se você tem um disquete, por exemplo, protegido contra a gravação, você consegue acessar o seu conteúdo. Você não consegue fazer coisas que alterem o seu, enfim, vou repetir, o seu conteúdo mesmo, tá? Então, realmente, obviamente, ai meu santo, né? Isso aqui não existe mais. Já observamos lá na aula sobre discos rígidos que a formatação deixa aquele ambiente na forma desejada. No caso, se eu quero armazenar dados, então eu formato para isso. A formatação em si não é a própria instalação do Windows, no caso. Tá? A formatação é a preparação do ambiente de armazenamento para receber dados. Ou seja, eu posso formatar um pendrive, eu posso formatar um HD, eu posso formatar todo o dispositivo que me dá esse recurso, um HD externo, um cartão de memória, enfim. Tá? Lembrando que na formatação nós temos uma divisão em trilhas e setores. E também que a aglomeração de setores nos dá uma área, que é a vaga, que nós denominamos cluster. Tá? Entre outro dispositivo de armazenamento, nós temos então o CD-ROM, um dispositivo que você não consegue gravar, apenas ler, daí o termo ROM, e importantíssimo gravar, a capacidade de um CD hoje é de 700 megabytes, tudo bem? Outras mídias existem do mesmo tipo de compact disc, ou seja, de CDs, o CDR, de recordable, e o CDRW, de rewrite-able, ou seja, você pode regravar. O CDR, como o CDRW, também possuem capacidade de 700 megabytes, com a seguinte diferença. O CDR você pode gravar apenas uma vez, enquanto no CDRW você pode gravar e apagar. Ele tem a habilidade de regravar, inclusive até formatá-lo se for o caso. Só que lembrando, para você gravar nesses tipos de mídia, então a gente vai usar o termo mídia muito, né? Não só CD. Então mídia é aquele dispositivo que você usa para gravar alguma coisa. Pode ser uma mídia de CD, uma mídia de DVD, de Blu-ray ou assim por diante, né? Você precisa de um dispositivo para gravar. Então, no caso, um gravador de DVDs, um gravador de CDs, para poder imprimir, gravar dados nesse tipo de dispositivo. Aqui nós temos um exemplo da marca Sony, uma marca muito boa, enfim. O importante é que tenha marca, né, gente? Não adianta você comprar um CD, um DVD sem marca, porque daí, realmente, pense, você vai colocar os seus dados ali dentro, tá? Aí, claro, nós temos o DVD. O DVD tem algumas peculiaridades que a gente não encontra no CD. Por exemplo, um DVD ele possui duas camadas. Por isso que você vê, às vezes, o termo DL e SL. DL de dual layer e SL de single layer, camada simples.
Um de dupla camada tem 8,5 GB de tamanho e um de camada simples 4,7 GB. Entendam, um CD teria, no caso, mexendo na grandeza aqui para o gigabyte, 0,7 GB. Então vejam, um DVD de camada simples é 4,7, é bem maior. Tá? Também precisa de um gravador, óbvio, de DVDs, não só um de CD, para que você possa gravar nesses tipos de mídia. Se você não compreende essa questão do dual layer aqui, das duas camadas, lembre-se daqueles LPs, long plays. Aqueles aparelhos, aqueles discos pretos grandes, eles não tinham dois lados? Então, os dois lados te davam a possibilidade de ter várias músicas de um lado e várias músicas de outro. É basicamente nessa relação que você tem que fazer. Ele tem mais de uma camada para gravação. São vários os padrões de DVDs. Temos o DVD-ROM, DVD-R, mais R. Como assim mais R? Na verdade, DVD-R e mais R são só padrões. Eles têm a mesma capacidade e funcionam da mesma forma. Eventualmente, alguns dispositivos não leem o DVD do tipo mais R. Então, entendemos que para o computador ou para qualquer outro dispositivo que você vai usar, utilizando o sistema operacional Windows, por exemplo, né? Um DVD mais R ou menos R, eles têm o mesmo efeito, digamos assim. Só que se você grava um filme, por exemplo, ou reproduz alguma coisa, um vídeo teu, e você vai tentar colocar isso em um DVD normal que você usa na televisão, talvez uma mídia mais R possa te causar alguma certa incompatibilidade, tá? Então, não podemos esquecer a capacidade do DVD. Claro, aqui nós temos também, usando a marca da Sony, ó, DVD-R e DVD-RW. Dois dispositivos, duas mídias, melhor, utilizadas para fazer backup, eu não digo, mas para guardar nossos dados, né? Para transportar principalmente. Então aqui nós temos exemplos de drives, né? Ó, temos gravadores de CD, nós temos leitores de DVD, nós temos gravadores de CD com DVD, e aqui, por exemplo, no caso de um drive, eu posso usar o termo drive que nem eu usava lá em disquete, né? Um drive de DVD. Um drive de DVD, que é um gravador de DVD também, ele além de gravar CDs, grava DVDs também, tá? O leitor de Blu-ray tem o mesmo sentido. Então, por exemplo, um Blu-ray, que é um dispositivo novo, tem uma capacidade de 25 GB e de camada dupla 50 GB, é muito utilizado hoje em filmes, né? Então, imagine, se um DVD tem capacidade de 4,7 de camada simples e um Blu-ray 25, cabe muito mais coisas num disco semelhante, tá? Aqui, novamente, o HD. Nós já vimos essas referências, né, na aula atinente ao HD, respectivo ao HD, ó, capacidade, a gente já viu 500 GB, 160 GB, e assim por diante. A velocidade que é medida em RPM, rotações por minuto. Lembrando das partições, né, que eu posso ter várias partições dentro do mesmo HD, ok? E, claro, a maneira com que eu conecto ele ao meu computador. Só que eles não são os únicos dispositivos. Antigamente nós tínhamos os zip drives, nós tínhamos os jazz drives, nós tínhamos fitas DAT, sim, uma fita de áudio, digital audio tape, né? Uma fita que você fazia backup normalmente. Só que o que eles cobram atualmente nos concursos? Gosto muito que você entenda o termo pendrive. Pendrive é um termo de um modelo que deu nome ao produto, né? Como, por exemplo, vou citar Bombril. Bombril é o nome da marca, mas ela acabou dando nome ao produto. O certo seria chamar de memory key ou até mesmo de flash RAM. Então, lembrando que a memória RAM é a memória principal do computador e é volátil, claro, não há dúvida. Só que quando ela vem um atributo, lembrando, flash RAM, então é o tipo de pendrive, tá? Então, a memória não é volátil, obviamente, tá? O RAM não refere-se ao fato de ser ou não volátil. O RAM refere-se à forma com que os dados são acessados nesse dispositivo. E os cartões de memória, mesma coisa que o pendrive, só que sem a interface USB aqui na ponta, tá? Tecnologia semelhante. Para eu fazer backup nos dias de hoje, não é aconselhado você usar CDs nem DVDs. Eles podem riscar, eles são suscetíveis a uma mancha ou alguma coisa. Então, qual que é a grande saída hoje? Você utilizar um HD externo, tá? O HD externo você encontra facilmente no mercado hoje e é a melhor alternativa. Eu coloco nesse slide também o exemplo de um pendrive para alertar só. O pendrive não é um dispositivo adequado para se fazer backup, porque ele é um dispositivo extremamente sensível, tem toda uma estratégia que muitas pessoas já conhecem, para encerrar a utilização do pendrive e poder removê-lo com segurança, enfim. Já um HD ele vem com recursos mais, até pelo seu tamanho, que protege ele um pouco mais a respeito disso, tá? Então, backups hoje sempre pensando no HD externo. Se você tem todos os seus dados em CDs, em DVDs, é hora de pensar no HD externo, tá?
O objetivo principal dessa aula é contextualizar a gente na questão de armazenamento. Hoje nós temos Blu-ray, nós temos DVD, CDs, inclusive junto com essa aula existe um materialzinho a respeito de Blu-ray para complementar justamente a apresentação. Isso é fundamental para que você estude e entenda onde é que eu armazeno os dados, ok? Até a próxima aula.